lá então, senhor Mato Fino. Olha, deixa eu pegar aqui e arrumar. Como que vamos fazer aqui? Vamos trocar aqui. Deixa eu ver. Vamos trocar agora? Vamos trocar então aqui, olha só, muito bom. Vamos lá descansar um pouquinho. Muito bem, agora vamos seguindo aqui novamente. Muito obrigado aí, Charles. Sensacional demais, muito legal mesmo. E agora voltamos aqui com a sensacional Caroline. Bem, Mato Fino, bora começar então? Vamos lá. Obrigado, Jorge, pelo espaço aí, valeu mesmo. E bora! Eu que agradeço demais, você é louco. Ter você aqui, primeiro, já tá tarde demais para você, já era para ter vindo aqui antes, tá ligado? Muito antes. E agora também é a mesma coisa. Aqui, isso daqui tô tentando fazer a seleção pro Mutirão DevOps, mano. Você, da mesma forma que eu chamei a Letícia, você também tá super convidado para colar lá, mano. Muita coisa. Se precisarem de um goleiro, eu tô aí. Olha que foda. Olha aí. Eu também, o único lugar que você vai jogar bola era no gol, mano. Era muito ruim na linha. É o seu caso ou não? E exatamente isso. Não então tem o que fazer, né? A perna esquerda marcava a direita, daí tu já viu, né? Era a mesma pegada que eu sou grandão, cara. Então, tipo, é mó treta. Grandão e cabeçudo, mano. E aí, quando você é cabeçudo, você entende, mano, que a gravidade existe, tá ligado? Porque aí eu cansei, velho, de perder o equilíbrio. É evidente, né? Por conta do tamanho da cabeça. Senão a galera vai falar, caralho, isso é um mini craque. Não, mas é por conta que você é grandão e eu não. A minha mãe colocou na capoeira pra eu ficar mais. Nossa. Não sei se é essa palavra. Bem, vamos lá então, vou pegar, vou compartilhar. Cadê sua tela aqui, ô Mato? Pera aí, deixa eu botar aqui agora. Fechou. Perna esquerda marcando a direita. A galera tá rachando lá nos comentários do YouTube. Lembrando que estamos no YouTube e também na Twitch ao vivo. O que não é SRI. Isso aqui é legal, viu? Porque normalmente a galera fala o contrário, né? 10 mandamentos. Seja SRI em um final de semana. Acorde 5 da manhã e aprenda SRI. Mas não é bem assim, né, Matheus? Então, cara, é justamente esse papo que eu quero ter aqui hoje, sabe? Conversar um pouco e refletir umas coisas que eu penso, e de novo, né? Aqui é coisa 100% do Mato Fino, não tem nada escrito dizendo que são isso, sabe? São percepções que eu acabei tendo ao longo da caminhada aí e experiências que a gente acaba passando, sabe? Então, contar um pouco disso. Que foda, que foda. E não esqueçam aí de seguir no Mato Fino, o Mato Fino, sigam no Twitter e em todas as outras redes sociais, se você digitar aqui também. Cadê o comandinho? Cadê o Shazam? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Já vamos colocar aqui. Aí, ó. Cristiano e o Mato Fino. Faltou o O aí, viu, Shazam? Coloca lá o O. É o Mato Fino, que é o cara. Tá ligado? Ô, Mato Fino, o palco é todo seu, mano. Arrebenta como sempre. Valeu. Obrigado, Jorge. Valeu mesmo. É nóis, como sempre. Então tá, gente. Vamos lá, né? Boa tarde para todo mundo. É um prazer, eu sou Mato Fino. Se sobrar tempo, depois no final eu falo um pouco mais sobre o porquê disso. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês como eu falei no início, é um pouco da percepção que eu tenho, baseado nas experiências e no que eu acabo vendo no dia a dia, sobre o que não é SRE, né? Como o Jefferson falou, o que é, eu acho que passa batido e todo mundo sabe. É claro que a gente vai revisitar um pouco isso agora, mas eu quero dar algumas coisas, passar algumas dicas, talvez, sobre o que não é SRE e como não tratar um time de SRE, né? Mas, primeiramente, fora genocida, né? Eu quero que o boçal que está na presidência saia, muito mais do que muita gente que está por aí, então, fora Bolsonaro, né? Mas eu quero trazer para vocês agora um pouco, então, sobre alguns fundamentos, né? Algumas coisas sobre o que é SRE, né? Para dizer o que não é, a gente precisa entender o que é. E uma vez, né, perguntaram para o Benjamin, que foi o criador, né, do time de SRE dentro do Google, e também, né, o pai do SRE, propriamente dito, perguntaram para ele o que era SRE. E daí ele falou, resumidamente, isso aqui, né, que é o que ocorre quando tu coloca uma pessoa, né, um engenheiro de software, uma pessoa de engenheiro de software para projetar, para criar uma equipe de operações e sustentar a tua plataforma, sistema, site, o que for, né. Então, esse aqui é o resumo que ele acabou dando para a função, para o que era um time de SRE, para o que era uma pessoa SRE, né? SRE, para o português, né, engenheiro de confiabilidade. Então, só para deixar tudo na mesma página. Bom, baseado
nessa frase dele e também nas experiências que o Google acabou passando, né, durante essa adoção desse novo formato de trabalho dentro do time de operações. Eles acabaram criando alguns princípios que nortearam, então, o que veio, né, o que a gente conhece hoje como SRE, como essa função, né, por assim dizer, que a gente chama de SRE. Então, alguns dos princípios, né, e são básicos e todo mundo já viu, todo mundo já passou, todo mundo fala. A diferença é que alguns anos atrás, né, isso não era tão claro, não era tão factível, não era uma coisa tão real quanto é hoje, né? Hoje a gente falar, por exemplo, sobre entender que problemas acontecem é muito legal, é natural, né? Só que há 10 anos atrás, não. E eu sei porque eu passei por isso, né? Eu vivenciei, eu sou da área de operações, eu passei por isso. Então, como assim não vai ficar no ar? Eu quero 100% de uptime. Ou como assim vai dar erro? Não pode. Não, a ferramenta tem que funcionar independente do que aconteça, sabe? Ou como assim eu tenho que resolver os trabalhos repetitivos? Eu pago alguém para fazer isso, sabe? Então, o que a gente conversa hoje, esses fundamentos que a gente vai ver hoje, eles são banais, mas há um tempo atrás não eram, né? Assim como e isso é natural, né? A evolução do pensamento vai mudando e vai fazendo com que coisas que antes não eram tão bem vistas, hoje são, né? Então, por exemplo, entender que um sistema vai dar problema, hoje é natural, mas não era, né? Então, passou por essa evolução até a gente conseguir entender que, beleza, cara, os problemas vão acontecer e a gente tem que trabalhar para resolver, né? Então, basicamente, o que acontece? DevOps, né, e daí trazendo um pouco falando um pouco da filosofia, da cultura DevOps ele tratou muito sobre como a gente conseguiria melhorar a nossa comunicação dentro do time, basicamente, né? Então, como que a gente acaba sendo pessoas melhores, como que a gente consegue tornar o time melhor, mais produtivo e como que ele consegue interagir mais com outras áreas, né? Então, o DevOps prega feedback constante, agilidade e ter sempre uma cadência na tua solução de problemas. SRE prega basicamente a parte prática disso, né? Então, a gente realmente implementa talvez um pouco do que é a cultura, né? Por exemplo, abraçar riscos vai muito lá dos nossos blamers da vida, né? Pós-mortem. Então, é encarado dessa forma, né? A gente entender que problemas vão acontecer, o que a gente precisa fazer é trabalhar para que eles sejam mitigados, né? Para que eles não tenham impacto tão grande no negócio, ou, inclusive, em alguns momentos, em alguns casos específicos, talvez eles nem ocorrerem mais, né? Então, o primeiro fundamento é justamente entender que o risco existe, que o erro existe, que o bug existe, e tá tudo bem, né? Tá tranquilo, tá tudo em casa. O importante é a gente entender que aquilo lá deve acontecer na menor frequência possível, no menor impacto possível e sendo o menos visível possível, né? Então, dentro de um time de SRE, a gente trabalha muito justamente nessa resiliência dos nossos serviços, né? A gente fazer com que, quando acontecer algum problema, a gente consiga recuperar de forma muito rápida ou talvez identificar antes mesmo do problema acontecer, né? Isso a gente acaba fazendo, acaba acordando, acaba trabalhando junto com outros times, né? Justamente para gerar o segundo fundamento, né? O segundo princípio ali, que é a gente ter objetivos de nível de serviço, né? A gente acabar definindo, então, o quanto de downtime, o quanto de problema, o quanto de latência, o quanto de, sei lá, a gente aceita dentro da nossa stack, né? Dentro da nossa ferramenta, a plataforma, o que for, né? Então, esse esse segundo fundamento, né, esse segundo princípio, ele basicamente não impõe, mas, né, orienta que a gente acabe conversando com diversas áreas dentro da empresa para entender muito mais o negócio, entender aonde impacta, como impacta, e realmente criar acordos, né, de operação desse serviço. Então, um caso bem hipotético, tá? Baseado na minha infraestrutura X, na minha ferramenta X, eu acordo, né, a empresa acorda que ficar 24 horas fora do ar por mês está ok.
né? É claro que talvez não é o ideal, não seja o ideal, mas frente àquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho em casa hoje, talvez esse seja o melhor que eu possa fazer, né? Então, o que eu posso fazer é, né, enquanto time, é trabalhar para que, em vez de 24 horas, a gente consiga reduzir isso para 12, né? Mas, frente a tudo que eu tenho, aos recursos que eu tenho, às possibilidades que eu tenho, ao dinheiro que eu tenho, 24 horas é o que a gente acorda como ok, né? Então, porque a gente não consegue ter redundância de infraestrutura, porque é muito caro, ou porque a gente não consegue monitorar tudo que a gente gostaria, porque a gente não tem gente, ou não tem ferramenta, ou não tem conhecimento, né? Então, baseado em todos esses fatores que a gente acaba notando, que a gente acaba levando em consideração, a gente acorda um nível de serviço para aquele negócio que a gente está administrando, está gerenciando, né? Terceiro princípio, eliminar o trabalho repetitivo, né? Então, como eu falei, parece ser bem banal, mas na verdade não é, né? Há 10 anos atrás, e arrisco a dizer que empresas hoje em dia preferem pagar pessoas para fazerem o trabalho repetitivo, ficar clicando sempre no mesmo botão quando acontece um problema, ou fazer sempre a mesma execução de atividade quando é dia tal. Né? Há anos atrás isso era comum, né? Comum, muito comum, muito comum. Meu Deus do céu, como isso era comum. E eu digo com propriedade porque eu já passei por isso, né? Então acontecia, né? A gente não trabalhava para eliminar o problema, a gente trabalhava para contornar ele da forma que dava naquele momento e fazia aquilo sempre, né? A gente acabava repetindo muito isso. Então, dentro de um time de SRE, o que a gente trabalha muito é justamente eliminar esse tipo de coisa. A gente fazer com que aquele problema não aconteça, se acontecer, com que ele não se repita. Vocês me desculpem, tá? Mas eu tenho uma gata que ela não para quieta. Então, se acontecer um problema, a gente trabalhar para que aquele problema não se repita, né? Não acabe virando normal, né? Então, de novo, né? Problemas existem, eles estão acordados e eles tendem, né? Ou a gente gostaria que não se repetisse, né? Outra coisa também é justamente eliminar o trabalho que a gente não precisa fazer, né? Então, automatizando ou talvez repensando a forma como fazer aquele tipo de trabalho, né? O próximo ponto, monitorar sistemas distribuídos, aqui é basicamente monitoramento, né? É uma coisa que eu gosto bastante, é entender o que está acontecendo. E eu não consigo entender o que está acontecendo se eu não tiver informação, né? Então, monitorar, por mais simples que possa parecer, é muito importante, né? Então, eu saber como que está a minha aplicação, qual a latência que ela está tendo, quantos erros está tendo, como é que está o uso de CPU, memória, sabe? Então, essas informações elas são essenciais para a gente conseguir traçar melhorias, né? Para a gente conseguir pensar em melhorias. Sem saber como está o meu ambiente hoje, ou como está a minha aplicação hoje, eu não consigo pensar em melhorar ela. Né? Então, o monitoramento é uma das funções, é um dos pensamentos que a gente tem do time de SRE muito forte, né? Assim como a automação, né? Então, talvez não confundir automatizar com eliminar trabalho repetitivo, né? O trabalho repetitivo são bugs que acontecem, são erros que a gente tem que reprocessar, são coisas desse tipo. A automação talvez seja mais a nível de infraestrutura, por exemplo, né? Automatizar a criação de pipeline, automatizar o deploy de infraestrutura, automatizar, não sei, monitoramento talvez, sabe? Então, mais nessa linha que esse princípio fala, né, de automação. Engenharia de lançamento é basicamente a gente ter uma estratégia, uma política, o que vocês quiserem chamar, de como a gente vai colocar as coisas no ar, né? Porque um ponto muito importante é que a gente faça entregas frequentes que agreguem valor, mas que elas agreguem valor, né? Eu não posso entregar lá um software que vai dar 100% de erro no primeiro minuto. Né? Então eu tenho que ter estratégias de como eu vou conseguir entregar esse meu valor da melhor forma e da forma mais segura possível a nível de negócio, né? Então eu realmente pensar em como que aquilo vai ser feito. Pode parecer banal, mas existem técnicas e ferramentas, existem cursos, existem milhares de coisas que tu pode estudar para conseguir entregar o teu artefato, né, para que essa tua entrega ela seja a mais valorosa positivamente possível, né? E não é uma função simples, tá? Não é só criar uma pipeline, não é só criar um blue-green, não é só criar um canário. É realmente uma estratégia de entrega, né? É uma forma como
é o pensamento, né? É o pensamento de entrega. E não é só no deploy, né? Não é só no deploy em produção. É desde a construção daquela ferramenta, daquele software, daquele programa, daquilo que for, sabe? Então, engenharia de lançamento não começa no final, né? Ela começa lá na primeira linha de código, nas primeiras linhas de código, né? Então, esse é o pensamento que a gente precisa ter. Por último, e nada menos importante, simplicidade. Então, não adianta eu construir uma ferramenta gigantesca, meu Deus do céu, como ela é maravilhosa para pregar um prego, né? Eu preciso construir um martelo para pregar um prego. Então, da mesma forma, a gente traz isso para a área de tecnologia, né? Eu não preciso de, sei lá, orquestração de container, não sei o que, eu nem tenho container ainda, né? Eu nem criei container. Eu estou pensando em botar EKS no ar, mas nem sei fazer uma imagem Docker, sabe? Então, a gente precisa sempre pensar da forma mais simples possível para resolver aquele problema específico, né? Eventualmente, como eu falei, container é muito legal, e eu sou, para quem me conhece, né? Oi, Soma, oi, Sebar. Para quem me conhece, eu sou um adepto muito frenético, muito fanático de containers. Eventualmente não é a solução, entendeu? Eventualmente não é isso que vai resolver o teu problema. Então, tu tem que pensar numa forma que vai resolver o teu problema da forma mais simples possível naquele momento, desde que ele não acabe acarretando problemas gigantescos ou irreversíveis no futuro, né? Então, pensar simples, né, ter simplicidade em mente também é um dos princípios fundamentais dentro de time de automação. De novo, não adianta eu querer construir uma ferramenta gigante para fazer nada, né? Para fazer uma coisinha simples. E nesse sentido, eu tenho um exemplo prático que a gente está passando hoje, onde eu trabalho, que por uma determinada solução a gente acabou adotando lá a ferramenta Rundeck para resolver um determinado problema. Baseado nos nossos monitoramentos, nas nossas triggers, no nosso né, na nossa política interna lá de melhoria, a gente acabou vendo que ele não estava entregando todo o valor que a gente gostaria que aquele tipo de solução entregasse para aquele módulo. O que a gente acabou fazendo é justamente repensar isso, né? Então, o time de desenvolvimento, né, com a minha ajuda, né, com o meu apoio, a gente acabou repensando, então, na estratégia daquele módulo, de como a gente entregaria aquele valor que o Rundeck estava entregando. E a gente acabou percebendo que ele funciona para algumas outras coisas, mas não para aquilo que a gente gostaria que ele funcionasse e para aquele uso específico. Logo, a solução foi tirar ele. A gente diminui complexidade e aumenta a qualidade, né? Então, esse é um exemplo prático de como pensar de forma simples, a gente acaba tendo muito mais ganho do que se a gente tentar adivinhar tudo que pode acontecer na nossa ferramenta, no nosso software, na nossa infraestrutura, né? Beleza, então visto aí quantos são sete fundamentos, então, né, passado por cima, a gente já tem uma ideia, então, do que é SRE, quais são os princípios que a gente acaba utilizando no dia a dia de um time de SRE, né? E daí vem a pergunta que todo mundo faz, você já deve ter feito, provavelmente no chat já deve ter surgido alguma pergunta desse tipo, mas então quer dizer que a SRE é chefe do DevOps Engineer, né? O Gomex pira, se o Gomex me ouve falar que né, então ele fica louco. Mas o SRE, então, é o chefe do DevOps, né? A gente tem lá não é mais gerente agora, é SRE, é isso? Será que é isso? Ou ainda, SRE é a mesma coisa que DevOps, só que com três letras apenas, é um pouco mais simples, será que é isso? Talvez seja, né? Imagina, faz a mesma coisa, segue a mesma filosofia, tem toda a cara de ser a mesma coisa, né? Ou ainda, será que são coisas diferentes, né? Será que a SRE faz monitoramento e DevOps faz automação? Ou a SRE fala com área de negócio e DevOps apenas provisiona infraestrutura? Né? Será que eles são diferentes nesse ponto? E, na verdade, a resposta é muito mais simples, né? Na verdade, a SRE implementa DevOps, né? A questão é que DevOps e SRE são coisas diferentes, mas totalmente complementares. DevOps, de novo, e agora falando no canal da Linux Tips, é cultura, tá? Eu sei que você já deve ter ouvido falar algumas vezes hoje sobre isso, e o Jefferson reforça isso muito, mas DevOps é cultura, tá? DevOps não é um cargo, não é um curso, não é uma ferramenta, não é um ./devops.sh, tá? DevOps é cultura.
SRE talvez seja a aplicação prática da cultura DevOps, né? Então, dentro do dia a dia de times de SREs, eles implementam muito da cultura DevOps, né? Eles fazem reuniões frequentes, tem feedback constante, tem melhoria constante, tem agilidade, tem entrega, tem segurança, né? Então, basicamente, o que a SRE é a aplicação prática de DevOps, né? Talvez dá para resumir dessa forma, tem coisas a mais, né? A SRE tem um envolvimento muito maior com a área de negócio, talvez, do que a filosofia DevOps prega, mas a SRE implementa, então, a DevOps é a cultura. Então, a SRE implementa a cultura DevOps, né? Dá para se dizer dessa forma simples e funcional, né? Beleza, então a gente viu lá quais são os princípios de um time SRE, quais as diferenças ou não com relação ao Guto. É isso aí, Guto. Boa. Obrigado pelo apoio. As diferenças ou não entre DevOps e SRE. Então a gente já sabe, já tem um pouco estabelecido o que é SRE, né? Então a gente sabe, tem lá uma definição, né, básica, mas a gente sabe o que é SRE. E o importante agora é ressaltar o que SRE não é. Tá? E aqui eu vou dar 3 exemplos práticos de coisas que aconteceram comigo, de situações e, né, experiências minhas de como as pessoas, as empresas veem SRE. Tá? SRE não é apenas monitoramento. Tá? Então, já passei por situações onde tive que explicar que SRE não é, né, eu criar dashboard, não é eu criar um monitoramento novo, não é eu criar um Grafana, subir um Grafana, sabe? Porque a ideia daquelas pessoas, daquele time, era que o SRE implementava monitoramento, era um NOC, né? Não, SRE não é apenas NOC, não é apenas ver alerta, não é apenas ver dashboard e ligar, né? Definitivamente SRE não é isso, tá? SRE também é isso, né? Também é monitoramento, também é criar dashboard de negócio, de infraestrutura, de aplicação, do que for para quem tiver que criar. Mas não é definitivamente apenas isso, tá? Então, como eu falei, já tive situações onde isso não estava tão claro, não era uma coisa tão definida assim. O que, né, tá ok, porque talvez naquele momento as pessoas não tinham o conhecimento necessário para ter esse entendimento. Mas fica a dica, a SRE não é apenas criar dashboard, tá bom? Uma outra coisa que a SRE também só não é um atendedor lá, um agente de suporte, né? SRE, Grafana, seu lindo, boa. SRE definitivamente não é um cara que vai atender suporte de qualquer coisa, né? A gente trabalha, de novo, né? O time de SRE trabalha muito na melhoria contínua e na continuidade do negócio, na confiabilidade daquela aplicação. É claro que vai ter ticket de melhoria, claro que vai ter ticket de não sei o quê, mas não é apenas isso, né? A gente não trabalha apenas em cima de ticket de problema, a gente trabalha em cima da evolução tecnológica das ferramentas, né? A gente trabalha em cima da necessidade daquela plataforma escalada, daquela plataforma performar melhor, fazer com que aquilo seja realmente, né, um produto, um negócio, algo que entregue valor, que entregue confiança e que seja né, estável, né, que seja um negócio, uma plataforma, alguma coisa que realmente agregue para alguém. Então, frente a isso, a gente trabalha muito, né, com times diversos dentro da empresa. Você vai com o time comercial, o time de negócio, os C-levels lá que chamam, né, o CEO, o CTO, o C não sei o quê, e também com o pessoal de programação, com o pessoal de atendimento, de suporte, para poder entender e melhorar aquela plataforma, ferramenta, infraestrutura, o que for, né? Então, SRE não é apenas um atendente de suporte nível 3, né? SRE também, eventualmente, vai resolver ticket de problema, né? Porque o problema vem de tudo que é lugar, não vem só da nossa cabeça, né? Então, SRE não é apenas um atendente de suporte. E muito importante, SRE não é apenas alguém que manja de Ansible, alguém que manja de Prometheus, alguém que manja de, sei lá, né, de Grafana,
Então, não é apenas isso, também tem isso, né? Então, a gente também automatiza, a gente também monitora, a gente também escala, a gente também cuida de custo, a gente também cuida de negócio, né? Então, não é apenas aquelas coisas, né? Não são apenas ferramentas, né? Não são apenas essas ferramentas. Chuta dizer que talvez a SRE, né, ou talvez o entendimento de SRE é o que a gente consegue chegar mais próximo do profissional completo de ponta a ponta, né? A gente acaba atuando na área de desenvolvimento para criar coisas, e daí vai uma coisa que eu não falei ainda, esqueci de falar lá no início. Olha que ideia louca, 10 anos atrás, 12 anos atrás, o pessoal do Google teve a ideia de resolver os problemas de infraestrutura programando. Cara, hoje é ok, eu desenvolvo coisas básicas, mas desenvolvo para resolver meus problemas de infraestrutura, mas 10 anos atrás, falar para o Cristiano de 10 anos atrás que tu ia resolver um problema de infraestrutura programando era quase loucura. O Cristiano de 10 anos atrás ia ficar bem bravo, tá? O Cristiano de hoje não, o Cristiano de hoje ia curtir pra caramba, não, o Cristiano de hoje curte pra caramba e participa junto, né? Eu quero fazer isso, é uma coisa que realmente tem muito valor. Mas há 10 anos atrás não tinha esse entendimento, né? As pessoas não tinham esse entendimento. Então, o SRE, talvez, como eu falei, seja a versão mais completa do que a gente chama de full stack, né? O cara que programa, que monitora, que testa, que coda, que provisiona infraestrutura, que fala com o CEO, que, sei lá, faz tudo dentro do time de tecnologia, basicamente. É isso, né? Então, o que eu tenho, e aqui vai o meu recado para os recrutadores, tá? Por favor, não contratem SRE querendo que o cara só monitore, que o cara só atenda ticket, ou que ele apenas crie automação para criar infraestrutura, tá? Então, SRE é muito mais do que apenas isso, né? SRE tem muito mais atribuições, tem muito mais função dentro do time, e ele definitivamente não é o DevOps Senior, tá? Definitivamente não é isso. E era isso que eu queria trazer. Aqui estão os meus contatos. Eu quero agradecer de novo ao Jefferson pela oportunidade. Se alguém quiser trocar alguma ideia, podem me chamar aí no Twitter, no LinkedIn, alguma coisa assim. E era basicamente isso que eu queria trazer. Foda demais, velho. Eu aprendi aqui hoje. Sério, meu. Sério. Uma coisa que a gente tem, né? Isso daí, quem tá envolvido nesse rolê de DevOps aí há bastante tempo. Chegou uma hora lá em 2016, 2017, que a gente só falava isso, né? Tipo, mano, DevOps é cultura, caralho. Tipo, não, DevOps... Chegou uma hora que falou assim, mano, tá tudo bem. Vai, já deu. Cansou, né? Cansou. Tipo, é isso mesmo, tá tudo certo. Só que, cara, em algum momento, né, 2016, porque antes o DevOps, ele despontou antes do SRI. Evidente, o SRI foi na mesma época, antes aí do termo DevOps. Sim. Até. Só que a fama, né, ou ficou no mainstream, foi depois do DevOps até. Daí ficou nesse negócio de falar que o SRE, ele era um DevOps, isso tem muito, mano. DevOps Senior, ou então era um DevOps que realmente codava, ou então manja umas histórias, tinha que ter CREA, tinha que ser engenheiro. Foda, mano, parabéns pelo talk, muito foda, viu, Mato Filho, muito foda. É isso aí, cara. Valeu, obrigado mesmo aí pelo feedback. E, bom, gente, quando tiver trocar alguma ideia, é só me chamar aí que tô por aí. Valeu mesmo. Lá no Twitter, mano. Oi, desculpa, Marcelo. Não, é isso aí. Muito obrigado mesmo, Jefferson, pela oportunidade. Valeu mesmo. Foi foda demais. O Mato Fino tá brincando com esse negócio chamado de containers aí, também desde que minha avó andava de skate. Faz uma cotinha já, né, Mato Fino? Cara, faz um tempinho, desde 2013 ali, eu peguei a versão 0.nada do Docker lá, brinquei, foi divertido, cara, divertido.